Bom dia, queridos alunos. Que a paz esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma aula, né? E nós vamos hoje praticamente encerrar. Vamos dar o capítulo 5 e o capítulo 6. E aí nós vamos hoje dar uma corridazinha, vou falar apenas o conceito de cada dom e o que der para a gente dar e explicando, a gente vai fazendo isso. Mas, em primeiro lugar, em tudo como nós fazemos, nós precisamos orar para que Deus nos abençoe e traga sabedoria para cada um de nós. Então, vamos orar. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, quero te agradecer por mais este dia, Pai, pela tua misericórdia e a tua graça que é tão maravilhoso para conosco. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que vai assistir a essa aula, que o Senhor possa estar trazendo sabedoria e entendimento para que possamos entender as coisas da tua palavra, as coisas que vão trazer para nós um aprendizado a respeito do teu reino e da tua graça sobre nós, Pai. Abençoa cada um no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos começar. A matéria é Dons e Ministérios e o capítulo 5, na página 73. Então, nós vamos dar vamos acelerar um pouco hoje para encerrarmos os dois capítulos, o 5 e o 6, ok? Então, vamos lá. Dons espirituais, parte 2. É a continuação do 4. Definições e características dos dons espirituais. O dom de palavra de sabedoria. Champlin fala sobre compreensão e transmissão das coisas profundas de Deus, dada por uma manifestação direta do Espírito de Deus. Perman é o pronunciamento, ou ele diz que é o pronunciamento ou a declaração de sabedoria. A sabedoria de Deus manifestada na formação de seus conselhos. Parece significar habilidade ou capacidade sobrenatural para expressar conhecimento. Bernstein cita que esse dom proporciona compreensão, ensinando a aplicá-la e expô-lo a outros. Hayford declara que a palavra de sabedoria é uma declaração espiritual num dado momento, mediante o Espírito sobrenaturalmente revelado à mente, o propósito e o caminho de Deus aplicado a uma situação específica. De acordo com as afirmações acima, concluímos que a palavra de sabedoria é uma habilidade sobrenatural para expressar o conhecimento. Trata-se do conhecimento corretamente aplicado. O conhecimento ele é toda a informação adquirida. O conhecimento é toda a informação adquirida e a sabedoria é o conhecimento aplicado. É aquilo que nós aprendemos e vai ser aplicado na nossa vida. Todo o conhecimento de Deus, tudo que ele foi aplicado na pessoa de Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, a sabedoria de Deus, em que Salomão fala em Provérbios 8. Amém? Deu para entender? O que é conhecimento e sabedoria, há uma diferença, né? O conhecimento é a informação adquirida e a sabedoria é o conhecimento aplicado. Então, continuamos. Algumas situações práticas em que o dom pode se manifestar. Na vida, que pode se manifestar o dom da sabedoria, da palavra de sabedoria. Na vida normal da igreja local, onde há uma necessidade de sábia direção, nos conselhos acertados dos pais aos filhos, onde pode ocorrer esse dom da palavra de sabedoria nessa ocasião? Na vida normal da igreja, você vai precisar usar o dom de sabedoria para falar as necessidades na igreja, nos conselhos acertados aos pais e aos filhos, em momento crítico na vida pessoal, familiar ou na obra do Senhor, no governo da igreja, em conselhos e na direção, na defesa eficiente da causa de Cristo, nas habilidades espirituais, no trato com pessoas incrédulas.
e nas áreas da vida em que precisamos de direção sábia para tomar decisões. Viu? A importância desse dom de sabedoria. É aquilo que tudo que vamos falar com alguém, temos que ter esse dom de sabedoria para saber, para que as pessoas possam entender, né? Nos entender. Aí ele vai falar aqui da natureza do dom da palavra de sabedoria, e aí a gente vai pular esse e vai passar já para o dom de palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer a não ser por intervenção e revelação do Espírito Santo. Champlin, ele declara que o dom principal do mestre, daquele que recebe de Deus maior dose de conhecimento espiritual, que é o normal, e como deve ele transmitir tal conhecimento. Berman cita que este dom é um pronunciamento ou declaração de fatos inspirado de um modo sobrenatural. Bernstein afirma que este dom consiste em penetração nas profundezas da ciência e de Deus, pelo qual podemos saber, que tem aí algumas referências, e assim compreender e conhecer aquilo que pelo entendimento humano jamais poderíamos alcançar. Duffield e Van Cleve dizem que a palavra de conhecimento deve trazer à luz os princípios da doutrina que formam a base para essa ação, se referindo à ação como resultado da palavra de sabedoria que dá percepção à igreja para uma ação prática, como aprendemos no dom anterior. Hayford declara que a palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural de uma informação relativa a uma pessoa ou acontecimento, feita com um propósito específico, normalmente peculiar, tendo a ver com uma necessidade imediata. A fonte da palavra de conhecimento está na consciência de Deus. É errado dizer dom de conhecimento, pois não poderíamos receber todo o conhecimento de Deus. O correto é a palavra de conhecimento, que é algo que Deus só vai trazer para você falar para alguém. Mas junto com esse conhecimento, você tem também a sabedoria. Você precisa ter os dois, um ligado ao outro. E aí ele está falando aqui que a gente não pode dizer que é um dom de conhecimento, porque aí vai estar dizendo que a gente é igual a Deus. Não, a gente é a palavra de conhecimento, porque é algo dado sobrenatural por Deus. É maravilhoso saber que este dom emana como uma centelha dos tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Note que este dom, ele traz uma palavra de conhecimento de situações ou atitudes para a igreja, para edificar, consolar e motivar, exortar. Deus não pretende humilhar ninguém ou expor a vida de uma pessoa em público. Tal comportamento é totalmente contrário à natureza do Espírito Santo. Penso que quando algo desta natureza ocorre, se há de fato uma manifestação legítima do dom, tal manifestação representa a última maneira de Deus. Pode levar tal pessoa ou igreja mais próximo de Cristo. Para tal situação, certamente ele já havia tomado todas as providências e usado todos os meios de alerta, persuasão e convencimento, não sendo bem-sucedido devido à dureza do coração humano ou da igreja. Algumas situações práticas em que o dom pode se manifestar. Na revelação dos mistérios de Deus, ou seja, o conhecimento das coisas ocultas que só pertencem a Deus. Deus pode usar a pessoa com o dom da palavra de conhecimento, algo sobrenatural que vai acontecer. A pessoa pode ser usada para isso. Deus não é qualquer pessoa, né? É algo realmente sobrenatural de Deus. E a pessoa vai falar, não para algo, pode ser algo para exortar, sim, para ensinar, mas nada que vai estar trazendo humilhar alguém diante de um público. O Senhor pode trazer à mente do seu filho algum fato ou acontecimento espiritual, ou não, pessoal ou coletivo, que está encoberto, mas que é necessário chegar ao nosso conhecimento para realizarmos a vontade de Deus ou seu serviço de maneira mais eficaz.
na necessidade de inteligência e entendimento, no conhecimento mais elevado das coisas divinas e cristãs. A palavra de ciência revela o problema, as necessidades. A palavra de ciência deve dirigir a oração intercessória para que se receba providência e o socorro prático em relação ao que se tornou conhecido. Recomendo que todos os cristãos peçam sabedoria a Deus, a fim de usarem adequadamente o conhecimento que têm. Para tudo nós precisamos pedir a sabedoria e o conhecimento. Precisamos a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele traz a direção para cada um de nós, naquilo que formos fazer, decisões que formos tomar. Sempre deveremos pedir essa orientação ao Espírito Santo. A natureza do dom da palavra do conhecimento. Não podemos confundir o conhecimento natural, adquirido por aprendizado e com brilhantismo, como um conhecimento santificado na manifestação deste dom. Não pode você receber esse dom, que é algo sobrenatural para você falar, você não pode se achar achando que eu sei disso, eu tenho conhecimento disso, eu vou brilhar nisso que eu sei. Não. Algo sobrenatural que vai além daquilo que você sabe é algo que Deus está lhe dando para falar para aquele momento, para a igreja, para alguém, mas você não pode se exibir achando, eu estou falando porque eu sei. Não. Quando essa revelação acontece, é algo que Deus te deu para falar. Você já pode ter o conhecimento daquilo que você vai falar, mas aí Deus vai te dar algo a mais. Estamos tratando de uma obra direta do Espírito Santo que atua através da revelação de algo jamais pensado ou estudado. É um conhecimento recebido passivo, não buscado, onde Deus revela algo à mente do seu vaso e que fica registrado em seu espírito. É um conhecimento pessoal e particular que Deus dá àquelas pessoas. Paulo contava com a manifestação deste dom em seu ministério e também recebeu de Deus uma palavra de conhecimento a respeito de acontecimentos futuros após a sua morte. Estes fatos se referem a conhecimentos que estavam além da capacidade dele como ser humano. O Espírito Santo avisava a Paulo daquilo que ia acontecer para ele. Tal lugar você vai ser preso ali, você vai ser açoitado, vai acontecer. O Espírito Santo falava a Paulo sobre isso. Mas mesmo assim ele ia já sabendo que ia acontecer. Então, é algo que Deus vai falar com você. Isso é muito sério. Então, muitas pessoas confundem e acham que falam coisas, e não é assim. É algo sobrenatural. Os dons espirituais são algo sobrenatural. A diferença e a ligação entre sabedoria e ciência. Segundo Perman, a ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas. E sabedoria é o conhecimento prático, aquilo que a gente já falou, é aquilo que você vai pôr em prática. Manifestado em ação. Há uma diferença entre estas duas palavras, ou seja, a ciência ou conhecimento é a compreensão de fatos que estão na mente de Deus e que são revelados por Ele, pois sem esta revelação, o homem por si só não poderia saber. Este conceito justifica o dom de uma palavra de ciência ou palavra de conhecimento, como usualmente é denominado este dom. E a palavra de sabedoria é a direção para usar o conhecimento recebido da parte de Deus por revelação espiritual. Geralmente, ambas se manifestam juntas e são interdependentes. Estão intimamente ligadas, uma requer a outra. De certa forma, é difícil, às vezes, saber exatamente onde termina uma e começa a outra. São dons especiais e desejáveis nas batalhas espirituais que a igreja e um cristão enfrentam na sua caminhada nesta terra. Em 2 Pedro 3 e em Atos 11, 27 e 30, encontramos ambas as palavras operando juntas. Então, você tem que ter sabedoria para ver se realmente aquilo que Deus está lhe dando porque é algo que vem diretamente de Deus para você falar naquela hora. Muitas vezes a gente é usado dessa forma e depois a gente nem lembra do que é aquilo que a gente falou. As pessoas depois é que comentam. Por quê? Porque foi algo revelado por Deus para você falar naquele momento, para aquela ocasião. Aí vem agora o dom da fé. O dom da fé é o dom básico para a operação de todos os demais dons do Espírito Santo. Hayford cita que o dom da fé é uma forma de fé que vai além da fé natural e da fé para a salvação.
ela confia sobrenaturalmente e não duvida em relação aos assuntos específicos envolvidos. O dom da fé não é simplesmente dizer assim, eu tenho fé, e essa fé que a gente diz que tem, que confia, não. A fé é muito mais além, porque lá em Hebreus diz o quê? Que a fé é o firme fundamento de coisas que eu não vejo, mas que eu espero. O dom da fé é aquela coisa que você tem a convicção, eu tenho certeza que eu vou receber, tenho certeza que vai acontecer. Então, o dom não é simplesmente a gente dizer que tem fé, é algo muito mais. É algo que a gente ora na certeza que Deus vai fazer na vida da pessoa. Duffield e Van Cleef, eles apresentam o dom da fé como uma fé especial para eles. O dom da fé difere de outras em grau e aplicação. Gia, citado por Duffield e Van Cleef, diz que o dom da fé, quando recebido, gera uma certeza divina em sua alma que triunfa sobre tudo. Foi o que eu acabei de falar. Esse dom da fé não é simplesmente quando a gente diz que tem fé, eu tenho fé, vou orar, vai acontecer, mas é muito além disso. É uma certeza, como a palavra fala, né? Que é aquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu tenho certeza que eu vou alcançar. Esse é o dom. Se você tem essa fé, você tem o dom realmente da fé. Define o dom da fé como o equipamento espiritual e sobrenatural do cristão, quando manifesto como dom para lhe conceder o poder de confiar em Deus nas ocasiões em que só um milagre glorioso poderia alterar a situação. Confiar quando tudo está aparentemente perdido. Confiar quando não há mínima esperança de solução. Trata-se de uma qualidade especial de fé, chamada por alguns teólogos como a fé dos milagres. E é a fé que libera o poder de Deus, a fé para o impossível acontecer. Quando a gente vê assim, algo realmente tão difícil, e assim, aos nossos olhos humanos, a gente não acredita. Então, quando você tem o dom da fé, você diz, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Principalmente quando oramos por alguém enfermo, com alguém que tem uma doença incurável. Quando você tem esse dom, você orar, você tem a certeza que aquela pessoa vai ser curada. Quando a gente ainda fica na dúvida, é porque a gente não tem esse dom. A gente tem a fé, mas a gente não tem o dom. Porque a fé eu vou orar, Deus vai acontecer e tal. A gente diz, da boca para fora muitas vezes, porque a maioria de nós temos um coração um pouco incrédulo. Sempre há uma incredulidade, a gente não confia totalmente. Mas se você é uma pessoa que tem o dom da fé, você é uma pessoa que não duvida e tem a certeza. E a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa desse dom da fé. Algumas situações práticas em que o dom pode se manifestar em ocasiões extremas, em tempos de crise, como estamos vivendo agora, tempos de crise, tempos difíceis, eu tenho que ter a certeza, a fé, que o Senhor está comigo, que o Senhor não vai me deixar faltar nada, que o Senhor está ali cuidando de mim, que eu tenho certeza que eu não vou pegar essa doença, aquela coisa assim de fé mesmo. Ter a fé, ter a convicção. Onde há necessidade de um milagre, a gente tem que ter a certeza, nas adversidades da vida ou na vida da igreja local. Aí é a natureza do dom da fé. Concordo com a afirmação de Bertens quando diz que o dom da fé consiste em um impulso à fé implantada para executar aquilo que Deus determinou que fizéssemos. Falo isso porque há aqueles que, por impulso humano ou emocional, e até com a intenção de manipular a fé, crentes, prometem curas e milagres para os quais o Espírito Santo não está impulsionando o dom da fé, o que gera muitas decepções e incredulidade. É aquilo, você dizer, não ter a convicção, não ter a certeza, Deus não está falando com você, e você dizer, não, vai acontecer, vai acontecer isso, e não acontece. A pessoa vai ficar frustrada, aquela pessoa que recebeu de você, você dizendo, não, tenho certeza, você vai sair, você vai ficar curado, já tenho certeza, e não acontecer. Traz decepções para as pessoas. Muitas pessoas aproveitam da situação, mas na verdade ela não tem o dom, ela não tem a certeza, ela está falando por falar. O Espírito Santo não está impulsionando o dom da fé, o que gera muitas decepções, como falei, incredulidade. Portanto, é importante que o servo de Deus ministre os milagres e cura através da operação combinada do dom da fé com os demais dons de poder. Isso tem que estar ligado ao... É algo sobrenatural de Deus. Todos esses dons, quando a gente começa a falar cada um deles, é algo realmente de Deus. Mas tudo isso requer uma vida realmente com Deus, com o Espírito Santo. O dom da fé dá autoridade para agir sobrenaturalmente.
Não se pode confundir fé com imprudência. Distingue muito bem entre as manifestações do Espírito, o dom da fé e a emoção ou impulso humano. A gente não pode orar por alguém só por emoção, só algo no momento. Não. Fé é muito mais que isso. Fé, eu tenho que ter realmente a certeza disso. Um detalhe interessante a citar é o fato dos demônios também crerem. Há a fé demoníaca, mas é uma fé morta, sem efeito, pois não produz nenhuma mudança nestes seres malignos. Viu aí? Muito cuidado com isso aí. Agora vem o dom de curar. Hayford expressa que os dons de curar são aquelas curas que Deus realiza sobrenaturalmente pelo Espírito. O plural sugere que, como existem muitas doenças e moléstias, o dom está relacionado à cura de muitas desordens. Berstens cita que os dons de curar consistem em uma operação do Espírito, pela qual o poder de curar que Jesus ganhou na cruz é transmitido ao doente de modo abundante, imediato, para a cura completa. Note que, quando uma cura instantânea acontece, de fato, ocorreu um milagre. Tem o valor de um milagre. A pessoa, eu acredito que cada um de vocês já tiveram uma experiência assim, de você orar por alguém e não acontecer nada, e você dizer, vai crendo que Deus vai estar trabalhando, Deus pode curar realmente em um determinado outro momento. A gente, às vezes, vai várias vezes orando, intercedendo por aquela pessoa, mas na frente ela é curada. Mas há casos que a gente ora e as pessoas recebem a cura na hora, no momento. Esse é o dom da cura, quando você ora por alguém e naquele momento aquela pessoa é curada. Então, acontece isso. Eu acredito que talvez você já tenha experiência disso, de orar por alguém e na mesma hora a pessoa ser curada. Esse, então, é o dom da cura. Define os dons de curar como a milagrosa manifestação do Espírito Santo para a cura de todas as doenças humanas, que sejam físicas, emocionais ou mentais, orgânicas ou neuróticas, sem a intervenção e ajuda médica ou da ciência. A Escritura nos afirma que nada é impossível para Deus. Os dons de curar são para libertar os enfermos e destruir as obras do diabo no corpo humano. Sabemos que também há muitas doenças que são espirituais também, não são doenças normais, assim, enfermidades do corpo. São algo espirituais e que quando também nós oramos, repreendemos aquela enfermidade, a pessoa é curada no nome de Jesus. O diabo vai embora, que às vezes são doenças espirituais malignas. E quando você ora com fé, a pessoa é liberta. E aí são coisas. Ele está falando que o dom de curar é quando acontece realmente um grande milagre, algo sobrenatural. Nós sabemos, nós conseguimos identificar quando algo aconteceu milagroso ali, um milagre sobrenatural de Deus. Quando pessoas com câncer, pessoas às vezes até em estado terminal de câncer, Deus cura. Acredito que todos nós já presenciamos e já sabemos, já vimos coisas assim, desse grande milagre que Deus faz, através do dom da cura. Às vezes o dom de curar age juntamente com o dom da fé e o oficiante declara a cura em nome do Senhor, mesmo que no momento o sintoma não desapareça. Cabe à pessoa que está sendo ministrada exercer a fé para receber a cura e orar agradecendo e declarando que todo o mal já está desfeito, que a doença perdeu o seu poder e que a saúde do Senhor já está se manifestando no seu corpo, alma e mente. Neste caso, cabe explicar que, como houve um processo para a doença se instalar, também haverá um processo para ver a reversão da doença para o estado saudável. Contudo, este tempo pode ser menor. Como falei, tem pessoas que são curadas na hora, recebem o milagre, e tem pessoas que é um processo, ela vai ser curada, mas há um processo ali, precisamos orar sempre, constantemente por aquela pessoa. A pessoa enferma ministrada por um servo de Deus, movido pelo dom de curar, tem que ser ensinada e lembrada de que a enfermidade não é sua, que já foi levada por Cristo na cruz. Por isso pode tomar posse da cura, crendo e declarando sua vitória no nome de Jesus. Somente este dom surge na lista paulina, no plural. Duffield e Van Clever, ele afirma que, no original grego, ambos os termos dons e curas são plurais. Este fato pode sugerir que existem muitos dons de curar para diferentes moléstias. Dos que temos certeza é que Deus fez provisão para que a cura física fosse um ministério da sua igreja e que os dons de cura iriam operar juntamente com a fé.
O crente é o veículo do poder, mas a cura é a obra do Espírito Santo. Então, você é o veículo para ir lá, para orar com a sua fé. E o Espírito Santo é que faz a obra, é que traz a cura. Então, depende muito da nossa fé, do nosso posicionamento de orarmos pelas pessoas. A gente, às vezes, fica até triste, né? Porque a gente sabe que Deus pode curar, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aqueles mesmos milagres que Ele fez, Ele faz hoje. E por que será que não acontece? Que a gente não vê tantos milagres acontecerem hoje, né? Nós vimos na época de Jesus as pessoas levantarem, pessoas paralíticas levantarem, pessoas cegas enxergarem. Será que acabou o poder? Não. Tudo depende de mim, de você, de cada um de nós, como nós buscamos esses dons para que sejam atuados na igreja hoje. Né? Que Deus continua sendo o mesmo. Ele pode curar, levantar paralíticos, curar cegos, Ele pode fazer tudo isso hoje. Mas as pessoas hoje não têm buscado esse dom, um dom de cura, não têm buscado esse dom, que a gente vai falar mais na frente, de operação de milagres. Tudo isso o Espírito Santo quer dar. Não sabemos a quem Ele quer dar, mas sabemos que nós podemos buscar. E se nós buscarmos, nós vamos receber. A gente fica triste, porque hoje a gente não vê mais esses acontecimentos. Poucas coisas a respeito de cura a gente vê. E a gente sabe que Deus continua o mesmo, Jesus continua sendo o mesmo, Ele pode fazer. Aí ele fala que algumas situações práticas em que o dom pode se manifestar é através de uma palavra de Deus, um fluxo da poderosa unção do Espírito Santo, pela imposição de mãos. A Bíblia fala o quê? Pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então, muitas coisas não acontecem porque nós não buscamos fazer. Através de... pronto, aí eu vou pular aqui porque a gente vai dar uma mais na frente. Então, vai falar aqui a natureza dos dons de curar. Os dons de curar estão ligados à vontade do Senhor e atuam através do propósito. Se somando a fé de quem ministra e a fé de quem recebe a oração para a cura. Isso também é muito importante, que você tenha fé que vai orar por aquela pessoa e que aquela pessoa também tenha fé. Claro que Deus vai curar, independente da fé daquela pessoa, mas se ela também tem fé e você junto com ela, fica mais fácil do Espírito Santo atuar. Menciono isso porque este dom não significa que uma pessoa, por mais cheia de fé e até obedecendo a palavra, ao impor as mãos sobre o enfermo para a cura, tem a capacidade de curar, quando e como quiser. Este dom opera quando há transmissão de poder do Espírito Santo para tal. Quer dizer, que só acontece quando há esse mover do Espírito Santo para que a pessoa seja curada. Uma pessoa enferma não pode e nem deve depender somente de quem é usado pelo Espírito, com os dons de curar para receber oração. Todos os cristãos estão dotados do poder para orar pelos enfermos e exercer a fé. É o que eu já falei. Todos nós podemos fazer isso. Os dons de curar operam a cura divina, que é a diferença da cura pela medicina. Num certo sentido, todas as curas têm a mão de Deus, pois é Ele, sem dúvida, quem pode dirigir a mente do médico e a mão do cirurgião. E para tal oramos quando vamos a uma consulta médica. Mas a cura divina é aquela manifestação do dom do Espírito que cura o enfermo sem nenhum tipo de intervenção humana. Quando até os médicos mesmo, né? Eles ficam sem saber como foi que aconteceu. Por que aconteceu isso? Mas, muitas vezes, a pessoa tem um tumor e a pessoa foi curada, Deus curou, e a pessoa volta ao médico e diz, não sei como é isso. Mas existia isso. Por quê? Porque foi aí que existiu o milagre. Amém? Então, agora a gente vai falar do dom de operação de milagres. Hayford cita que o dom de operação de milagres é uma manifestação do poder, além do curso normal da lei natural. É uma permissão divina para se fazer algo que não poderia ser feito naturalmente. Duffield e Van Cleve nos dizem que a operação de milagres é a tradução do grego energemata, do nameon, que é literalmente interpretado como operações de poderes sobrenaturais. Bernstein declara que este dom é uma operação do Espírito Santo, pela qual é transmitido o poder ilimitado do Deus Todo-Poderoso. Concordo com a definição de Duffield e Van Cleve, quando explicam que é milagre. Veja, um evento ou uma ação que contradiz aparentemente as leis científicas conhecidas, sendo, portanto, julgado provenientemente de causas sobrenaturais,
especialmente de um ato de Deus. Vale também citar aqui o que estes autores comentaram a respeito dos prodígios e sinais, pois são ações milagrosas, mas de cunho diferenciado. Sempre há grande valor nesta manifestação para a conquista de almas para o Senhor Jesus. Define o milagre como sendo a intervenção sobrenatural, um ato sobrenatural operando contrariamente à natureza e suas funções, agindo independente de leis e sistema, suspendendo temporariamente a ordem habitual das coisas. É um ato soberano do Espírito Santo. Na operação de um milagre, Deus age conforme Ele quer, de acordo com as leis naturais ou não, sempre com um propósito. Deus não manifesta seu grande poder só para causar maravilha, mas quer ensinar alguma coisa com seus milagres. Sua obra, neste momento, se estende para alcançar todos os que estão sendo tocados pelo milagre. Quando há operação de milagres, não é só a pessoa que foi curada ali, que houve aquela manifestação, aquele grande milagre, mas há também o Espírito Santo. Quando ocorre isso, é porque pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão se render ao Senhor através daquele milagre, daquela operação de milagres, porque foi algo sobrenatural. Então, as pessoas elas ficam encantadas com aquilo, né? Elas ficam sem entender. E quando acontece isso, porque alguém ali precisa se render a Jesus. E vai, através dessa operação de milagres, aquilo vai acontecer também. Não só a pessoa recebeu a operação de milagres, mas aconteceu algo melhor. O milagre na vida de alguém que se rendeu ao Jesus. Algumas situações práticas que o dom pode se manifestar. Como pode ocorrer? Em que situações pode ocorrer esse dom de operação de milagres? Ocorrem milagres no Antigo Testamento, onde Deus operou o favor do seu povo. O dom operou muitas vezes na vida de Cristo. Os apóstolos foram usados neste dom, na cura de enfermidades, na expulsão de demônios, operando maravilhas na natureza, nas condições climáticas, por exemplo. A natureza do dom de palavras de operação de milagres. O dom de operação de milagres é uma atividade do Deus vivo na natureza e na história. Não é um dom que torna a pessoa que é usada no milagreiro. É a manifestação do dom da fé. Operará juntamente com o energemata para milagres. Os vocábulos originais ligados à atividade milagrosa de Deus a caracterizam como distintivas, maravilhosas, poderosas, cheias de sentido, significativas e, como declara a própria raiz da palavra milagre, ser diferente. Né? Aquilo acontece quando Deus quer manifestar o seu poder naquele lugar, naquela ocasião. Então, a pessoa não pode ter cuidado para não se achar e deixar que as pessoas comecem a ir atrás. Ali tem um curandeiro. Ali tem alguém que vai curar. Ali tem uma pessoa que cura. Não, não é você que cura, não é eu que curo. Quem cura é o Senhor. Então, tem que ter cuidado quando você orar por alguém e aquela pessoa houver realmente o dom da cura ali, da operação do milagre, houver um milagre, eu não posso me gloriar disso. Aconteceu naquele momento, não quer dizer que vai acontecer todas as vezes. Então, é quando Deus quer operar o milagre. Então, às vezes, aí as pessoas começam a sair, a trazer as pessoas e dizer, vamos ali que ali tem uma pessoa que cura. Não, eu não curo, nem você cura. Quem cura é Deus. E ali essa operação do milagres aconteceu no momento que Ele quer manifestar. Não quer dizer que vai ser todas as vezes. É quando Deus quer, quando o Espírito Santo quer. Então, a gente precisa ter cuidado nisso também. Então, agora a gente vai passar para o dom de profecia. Dúvida e Ivan Cleve declaram que a palavra profeta é uma transliteração do grego que deriva de dois termos, pró, que significa antes, e por, a favor de, que significa declarar, falar. Em conjunto, a palavra profetes, que pode indicar alguém que prediz, alguém que fala por ou a favor de. No Antigo Testamento, o profeta tinha prioritariamente a função preditiva e, secundariamente, a entrega de uma mensagem ao povo. Nos moldes do Novo Testamento, esta condição mudou, ou seja, a função principal do dom de profecia hoje é entregar uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo ao povo de Deus em sua língua nata. Ele fala que antigamente os profetas, né, eles diziam o que ia acontecer, quando muitos iam à guerra, procuravam um profeta para saber se Deus estava indo com eles, se eles iam ter vitória.
E Deus falava com os profetas e dizia se eles tinham que ir ou não. Hoje ele está dizendo que é diferente. Hoje, a partir do Novo Testamento, esta condição mudou. Seja a função principal do dom de profecia é entregar uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo ao povo de Deus em sua língua nata. É através de uma mensagem da palavra de Deus. Você vai estar ali falando da palavra de Deus para alguém e Deus começa a usar você ali para trazer algo muito além daquilo que você está falando. Algo realmente que ele quer falar diretamente, usando você para falar com a igreja, para falar com o povo. No Novo Testamento há 3 tipos de profetas. O profeta por dom pessoal, que é um irmão que defende a verdade no meio do povo de Deus na igreja. E o profeta por dom ministerial, que é o pregador das Escrituras Sagradas. E o profeta que é usado momentaneamente com o dom de profecia, para entregar uma mensagem de Deus ao povo, para ensinar, consolar ou exortar. Este dom do Espírito Santo não faz do indivíduo um profeta, pois não é um dom permanente. Viu? Esse dom que é feito através da profecia, que Deus vai falar para alguém, sem ser através de você estar dando uma mensagem, é algo que Deus está falando diretamente para alguém, então é algo que não, às vezes não acontece todas as vezes. É quando Deus quer usar a pessoa para falar diretamente com alguém. É um dom também que a gente precisa ter muito cuidado. Mas na frente vai falar. E assim, que você ter cuidado para você realmente, se é Deus que está falando, ou você pode estar querendo usar suas palavras. Então tem que ter muito cuidado. E aí ele fala assim, Tozer explica bem o que significa profecia no modelo neotestamentário, quando diz que o dom neotestamentário de profecia não era o sentido de predizer, mas de revelar o que Deus tem a dizer e proclamar a verdade de Deus para a era presente. Aí Hayford ele afirma que profecia é uma revelação divina em nome do Espírito, uma revelação edificante do Espírito para o momento, um discernimento súbito do Espírito, sugerindo exortação e conforto. Vale citar as qualidades do profeta e os testes de sua autenticidade, apresentados em Deuteronômio, capítulo 13 e 18, conforme citado por Duffield e Van Cleve. São princípios que não podem ser negligenciados. Que fala lá, que está falando lá no capítulo 13 e 18 de Deuteronômio. É importante você ler. É alguém tirado do meio dos seus irmãos, pode anunciar sinais e prodígios com suas profecias. Se eu profetizar alguma coisa contrária à lei de Deus já revelada nas Escrituras, deve ser rejeitado, apesar de qualquer sinais e prodígio. Se precidir o futuro e a predição não se realizar como foi profetizada, ele deve ser rejeitado. Tem que ter muito cuidado com essa questão de profecia, de dizer algo que vai acontecer e depois não acontecer. É muito sério. Aí fala, quando uma pessoa é usada no dom de profecia, ela não precisa elevar o seu tom de voz, alterar sua voz, usar palavras arcaicas ou falar na primeira pessoa e anunciar que assim diz o Senhor, pois esta expressão é de grande responsabilidade. Deve simplesmente entregar a mensagem e deixar que o povo ou a pessoa que recebeu julguem se é de fato do Senhor. Está dizendo que não é para você... Tem cuidado com o que vai falar. Se Deus está mandando dizer, assim diz o Senhor, foi Deus, será que foi Deus que está falando? E se aí a pessoa que está recebendo tem que ter muito também discernimento do Espírito para entender. E ali ela vai entender se aquilo que foi falado é para ela, para quem seja, a pessoa vai sentir, vai saber que é para ela. Então tem que ter muito cuidado para não julgar, para não falar o que não é para ser falado, o que Deus não disse. Às vezes a pessoa está até sendo usada por Deus e depois ela começa a se empolgar e começa a falar o que não foi Deus que disse. É ela que já está ali querendo exortar a pessoa, às vezes conhece alguma coisa da pessoa. É porque, irmãos, assim, eu acredito que assim, na nossa igreja não tem muito disso, né? Eu acredito que não tem muito disso nas nossas igrejas hoje, essa questão. Mas existem outras denominações que tem muito essa questão, dá muita vazão a essa questão de profecia, da pessoa estar falando da profecia para alguém individual ou num culto de oração. E tantas coisas assim absurdas, às vezes, que a gente escuta, que a gente vê falar, que a gente fica com medo. Então, assim, é um dom que tem que ter muita cautela e tem que saber se realmente aquilo é Deus que está falando, mandando falar para alguém. Porque quando aquilo não se cumprir, a pessoa
que recebeu fica frustrada. Às vezes tem pessoas que até se revoltam contra Deus porque achou que foi Deus que falou e não aconteceu. E, na verdade, não foi Deus, foi a pessoa. Então, isso é muito sério. Algumas situações ou condições práticas para a manifestação do dom. O Espírito Santo usa pessoas da igreja para falar palavras que não foram premeditadas e unge a pessoa de tal maneira que ela fala palavras que o Espírito Santo vai espontaneamente colocando em seu coração. Vai acontecendo, Deus vai falando. Para que se exerça o dom de profecia corretamente, é necessário que haja conhecimento prévio da palavra de Deus, porque o Senhor opera este dom dentro de acordo com a revelação maior já dada aos homens, ou seja, a Sagrada Escritura. Nenhuma profecia legítima excederá os limites da verdade revelada na Escritura. A profecia aborda a necessidade específica da igreja local, envolvendo questões de ensino, conselho, conforto, consolo e questões morais que as pessoas não saberiam resolver com sucesso. A verdadeira profecia exerce certa forma de poder e autoridade entre os irmãos, que serve de meio mais poderoso para aproximar os homens mais ainda de Cristo. A mensagem sempre é dada em língua conhecida dos ouvintes. Sua operação promove a paz e não quebra a harmonia no culto ou da reunião, e muito menos gera confusão. A verdadeira profecia deve ser entregue com ordem e decência, respeitando o ministério que o Senhor estabeleceu na igreja. A pessoa usada em profecia deve saber muito bem o momento em que Deus quer usá-la, quando pode entregar a mensagem, ou seja, o momento mais oportuno do culto ou na reunião, mais importante ainda, quando Deus termina de falar. Pois quando termina a ação de Deus e a pessoa prolonga a mensagem, começa a manifestação da carne. Foi o que eu acabei de falar. Deus está falando, e depois a pessoa se empolga, Deus já terminou o que ele tinha de falar, e a pessoa começa a falar dela, da carne. Às vezes sabe mais alguma coisa da pessoa que está falando, para que Deus está falando, e começa a dizer coisas que Deus não disse. E a pessoa vai prestar conta com Deus, né? Toda profecia deve ser julgada à luz da palavra de Deus, e não a pessoa que a entregou. A profecia não deve tomar o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso único guia infalível. A profecia nunca é infalível. Pela instrução paulina, não deve haver mais do que 3 profecias em qualquer reunião. O dom da profecia deve ser buscado com zelo. A profecia pode levar a igreja a um grande louvor e glorificação a Deus. Aquele que recebe a mensagem profética é responsável pela entrega, pela supressão, se não entregá-la, e pelo controle. O profeta nunca perde o controle de si mesmo. O caráter do profeta fala mais alto do que suas palavras, portanto deve evidenciar o fruto do Espírito em seu caráter e conduta. A profecia deve ser entregue em amor e para o aperfeiçoamento dos santos. A profecia convence o descrente. Este é um dos objetivos divinos para com ela. Não se deve confundir o dom de profecia com o ministério de um profeta com os do Antigo Testamento, até João Batista. Profecia não é predição, é mensagem. A natureza do dom da profecia. A profecia é uma expressão divinamente inspirada, ungida, inteiramente sobrenatural em uma língua conhecida. O profeta, por sua vez, de acordo com o Novo Testamento, é aquele vaso considerado pelo Espírito Santo como preparado e que, no momento da manifestação, é escolhido para falar da parte de Deus ou em seu nome. A profecia não é uma manifestação da mente humana e não deve ser. É o mais importante dos 3 dons de inspiração ou vocais, e os deveres de quem exerce o dom de profecia se limitam à edificação e à exortação e à consolação. Agora vamos para o dom de discernimentos de espírito. Hayford afirma que o dom de discernimento de espírito é a capacidade de discernir o mundo do espírito e, especialmente, detectar a verdadeira fonte da circunstância ou motivo das pessoas. Duffield e Van Cleave explicam que discernimento de espírito vem do grego diakrisis, pneumaton. O termo diakrisis é definido como discernir, discriminar ou distinguir. Evidentemente, o dom de discernir espírito é a capacidade de discernir a fonte de uma manifestação espiritual.
Quando a capacidade de julgar as manifestações, é fato que todos os crentes cheios do Espírito Santo são até certo ponto capazes de julgar manifestações de dons vocais na igreja ou para consigo mesmo. O julgamento, certo ponto, capaz de julgar as manifestações de dons vocais na igreja ou para consigo mesmo. O julgamento diz respeito a perceber se tal mensagem é edificante ou não para a igreja. Se testifica no interior do espírito humano, uma vez que o Espírito Santo testifica também no nosso espírito as coisas de Deus. Essa questão do dom de discernimento de espírito também, a gente precisa pedir a Deus esse discernimento para entender, para perceber aquilo que está acontecendo numa manifestação de oração, se realmente aquilo é espiritual ou não. Então, a gente precisa ter esse dom de discernimento de espírito, entender o momento da manifestação. Há, de fato, a necessidade de julgamento na manifestação de dons vocais, porque o exercício dos dons na igreja não é algo infalível, pois se manifestam através de pessoas falíveis, que podem errar. Portanto, aquele que entrega uma mensagem vocal através de um dom espiritual não deve ficar ofendido ou negar-se a aprender como cooperar com o Espírito Santo e com seu mestre para errar menos. Antes deve agradecer e ouvir para aprender e deve orar para que o Espírito Santo lhe dê mais sabedoria para usar esse dom quando for da vontade do Senhor. A palavra discernir vem do grego diskinis, que quer dizer julgar através. A ideia essencial da palavra é perceber através de tudo o que haja no interior e julgar conforme esse conhecimento íntimo. É um dom do Espírito que manifesta a sua presença e opera mediante o seu poder. Este dom é de extrema necessidade para a igreja, principalmente para os seus líderes. O estudo sobre os dons espirituais, conforme as Escrituras e o seu uso, são importantes para o discernimento espiritual e para o ensino a outros. Note que o dom de discernir não é um dom para julgar as pessoas, mas sim para discernir e julgar os espíritos que estão atrás de qualquer manifestação espiritual. Não é para julgar, é para você entender se aquilo realmente é uma manifestação do Espírito Santo ou não. Porque a gente já falou aqui durante esse livro, essa matéria, que há pessoas que aparentemente parecem ser ali aquela manifestação do Espírito, não é. Há manifestações malignas. A gente já viu casos de pessoas que estão com espíritos malignos e falando em línguas. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Mas, para isso, para a gente também ter esse discernimento de espírito, a gente precisa ser pessoas espirituais. Quando você é espiritual, você consegue entender quando algo é espiritual e quando não é. Algumas situações práticas em que o dom pode se manifestar. Na batalha espiritual cristã, ela é uma das armas que o Espírito Santo nos concede para lutar e vencer. Esta arma serve tanto para a defesa como para o ataque contra o reino das trevas. Para discernir a fonte de uma manifestação espiritual, se é do Espírito Santo ou um espírito maligno, ou tão somente do espírito humano. E daí tem isso. A pessoa pode estar ali sendo usada num espírito maligno, pode ser o Espírito Santo e pode ser o espírito humano, pode ser a pessoa que está ali se fazendo, dizendo que está sendo usada e não sei, se coisas dela. Então a gente precisa entender isso. Para discernir e julgar doutrinas e filosofias novas, se elas são ensinamentos de Deus ou humanos, ou diabólicos. Portanto, é necessário que todo cristão busque este dom. É muito importante, principalmente a gente que é você que é líder de algum grupo, você que lidera, ajuda lá na igreja, ou você que está estudando e pretende ser um pastor, pretende assumir uma igreja. Então, isso aí é muito importante que você tenha esse dom para discernir. Para perceber as manifestações demoníacas no trabalho pastoral diário, para discernir os dirigentes das assembleias, para detectar falsos cristãos, falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres, para saber dominar suas próprias emoções. A natureza do dom de discernimento de espírito. O termo discernimento espírito em si mesmo revela claramente o caráter e esfera de atuação do dom, porque é o dom de discernir os espíritos, não discernir os homens nas suas obras naturais. Não deve ser confundido com o espírito de crítica, mesmo porque não há o dom de crítica na Bíblia. Então, você não está ali com esse dom de discernimento, é para você discernir, saber se aquilo é maligno, se aquilo é humano, se aquilo é do Espírito Santo. E não já ir criticando, aquela pessoa, já ir criticando a pessoa, não. Não existe esse dom de crítica na Bíblia, não.
Não existe. Então você precisa entender, mas você precisa ser espiritual. Se você for espiritual, você vai entender, sem criticar, você vai saber se aquilo é maligno ou não. É discernir a manifestação espiritual através do que aparece externamente julgar, conforme esse conhecimento do íntimo. É uma manifestação penetrante e potente que gera um julgamento da mesma natureza. E, se proferido, a palavra será também penetrante e potente. A primeira coisa que se descobre, o que é se revelado através deste dom, é a origem da manifestação espiritual, ou seja, se o Espírito Santo que está operando, portanto divina, ou se é satânica ou humana. Se há maligna, deve ser repreendida, e se for humana, deve ser rejeitada. Percebe-se algo confiável ou não. Então é muito importante. Você precisa ser espiritual para entender isso. Vamos agora para o dom de variedades de línguas. O termo grego utilizado aqui é gene glosan e significa literalmente variedades de língua, não deixando dúvidas na existência de novas línguas. Isso está lá em 1 Coríntios 13. Você precisa ler, viu, irmãos? Não é só o livro, não. A gente precisa ler também as referências, é muito importante. Hayford diz que o dom de variedades de línguas é o dom de falar sobrenaturalmente em uma língua não conhecida pelo indivíduo. O plural permite diferentes formas, possivelmente harmonizando as línguas conhecidas faladas. Duffield e Van Cleave citam que quanto à variedade de línguas, isto significa literalmente tipos de línguas. O termo variedade, sem dúvida, refere-se ao fato de haver outras línguas, e língua dos dons e dos homens e dos anjos. O dom da variedade de línguas é o dom para interpretá-las. São os únicos dons que não se encontram em qualquer forma do Antigo Testamento. Esses dons também não aparecem no ministério de Cristo, porque foram reservados por Deus para marcar a era da igreja. São para o tempo da existência da igreja para hoje, e após o arrebatamento da igreja cessarão. O dom de línguas só aconteceu depois, claro, depois de Jesus, foi quando aconteceu o batismo do Espírito Santo, quando Jesus foi embora e que disse que deixaria conosco o Espírito Santo. Então, esse dom só apareceu depois de Jesus. E, segundo aqui está falando, diz que também depois do arrebatamento também não vai existir mais no dom de variedades de línguas. Porque quando você fala em línguas é o sinal do seu batismo com o Espírito Santo. Mas não quer dizer que se você não continuar a falar em línguas que você não foi batizado. Este é o sinal, quando você fala. E depois, quando você continua falando, aí tem pessoas que recebem o dom de continuar falando, mas o dom de variedade são várias línguas que a pessoa fala. A natureza do dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é uma expressão espontânea, em êxtase, é uma manifestação da mente de Deus, usando órgãos vocais do homem. E nada tem isso a ver com a habilidade linguística ou com a mente humana. O dom da variedade de línguas difere do dom do Espírito, que é o falar em línguas, mediante o batismo. Viu? É diferente com o Espírito Santo. Em propósito, pois este, para uso pessoal, é permanente, tem a ver com o propósito de ser revestido de poder para testemunhar de Cristo. Para realizar eficientemente e com a direção do Senhor a sua obra. A língua do batismo de fogo leva a pessoa à oração no Espírito e a cantar no Espírito, a ser cheia e revestida de poder, também edificando-se a si mesmo quando ora no Espírito. Quando oramos em língua, nós estamos orando em Espírito, é algo nosso e de Deus. Já o dom de variedade de línguas se manifesta com a unção própria para manifestações espirituais e vem em forma de mensagem em línguas que diferem da língua falada pela pessoa mediante o batismo com o Espírito Santo. Esse dom tem o objetivo de edificar a igreja de Deus e requer interpretação. Se há a manifestação verdadeira deste dom na igreja, alguém também está recebendo a interpretação. Ele diz que quando o dom de variedade de línguas, geralmente quem tem esse dom, ele mesmo consegue interpretar aquilo depois que ele está falando. Acho que você já presenciou alguma manifestação de oração do Espírito Santo, e a pessoa está falando em línguas e ela mesmo daqui a pouco começa a interpretar, está falando aquilo, interpretando a língua. Ou então outra pessoa, acontece de ela estar falando ali em línguas e outra pessoa está interpretando, falando tudo aquilo que ela está falando. E isso não quer dizer porque eu recebi o batismo com o Espírito Santo e falo em línguas, não quer dizer que este é o dom de interpretação de variedades de línguas.
É apenas eu recebi o Espírito Santo e continuei falando em línguas estranhas, mas não quer dizer que esse seja um dom de variedade de língua. O dom de variedade de línguas é aquele que às vezes a própria pessoa recebe, ela está falando em línguas e ela ao mesmo tempo está interpretando aquilo que vai vindo na mente dela, aquilo que ela está falando, Deus vai falando com ela, ou então outra pessoa que estiver naquele momento de oração, a pessoa vai falando e ela vai interpretando. Caso não seja a mesma pessoa quem interprete a mensagem, então, o dirigente do culto ou da reunião, para solicitar que a pessoa que recebeu a interpretação a entregue para que toda a igreja possa ser edificada. Caso contrário, o propósito da unção derramada e da manifestação do Espírito se perderá. A variedade de línguas com a interpretação tem o mesmo valor do dom de profecia. Geralmente é quase a mesma coisa. Uma vez que a mensagem é dirigida à igreja ou grupo de cristãos. O que são usados no dom variedade de línguas devem orar pedindo que o Senhor também manifeste sobre ele o dom de interpretação de língua. Quando o cristão, batizado com o Espírito Santo, está falando em línguas, não fica fora de si, não perde os sentidos e pode orar com a mente ao mesmo tempo que ora em línguas. E esta é a recomendação de Paulo, para que a sua mente não fique infrutífera. A oração em línguas edifica o cristão. Nela também ocorre o louvor e adoração. É uma comunhão e conversação entre o espírito do homem e de Deus, numa comunhão acima da linguagem humana, onde ocorre a sondagem do coração, para que o Espírito Santo interceda pelas nossas necessidades prioritárias. É uma proteção espiritual, portanto, a oração em línguas fortalece e edifica as áreas fracas da nossa vida. Também possibilita que se fale a Deus em mistérios. Contudo, a oração em línguas não substitui a oração em seu idioma natural. É algo quando você está falando em línguas, é algo sobrenatural de Deus, é algo que você está sentindo, é algo você e Deus. Mas não quer dizer que eu só vou orar em línguas. Eu preciso orar também orar normalmente. Orar falando com o Pai. E orar em línguas é diferente. É algo sobrenatural de Deus, que nós estamos recebendo de Deus. Aí agora vem o dom de interpretação de línguas. Né? Variedades de línguas, agora a interpretação de línguas, que é aquilo que a gente já tá falando. O dom de interpretação de línguas traz a explicação milagrosa do significado da mensagem em variedade de línguas. Se o seu propósito é tornar compreensíveis as palavras proferidas em êxtase, inspiradas pelo Espírito Santo, os quais se manifestam em línguas estranhas. O dom de interpretação de língua traz a explicação milagrosa do significado da mensagem em variedade, é o que eu falei. Geralmente, quem tem o dom de variedade de línguas, ela também, geralmente, vai ter esse dom também de interpretação de línguas. Hayford fala da capacidade para interpretar línguas, declarando que é o dom de transmitir a mensagem transracional. Significativa do Espírito para os outros, quando exercido em público. Não é a tradução de uma língua estrangeira. Duffield nos explicam que a palavra interpretação traduz o termo grego hermeneia, do qual derivada a palavra hermenêutica, ciência da interpretação. O termo grego pode ser diversos sentidos, tradução, explicação ou interpretação. Em 1 Coríntios 12, 14. O sentido básico da palavra sugere mais a ideia de explicação ou interpretação. É o que a gente já falou com relação à variedade de línguas e à interpretação de línguas. A natureza do dom da interpretação de línguas. O dom da variedade de línguas não é conferido automaticamente junto com o dom de línguas no batismo, como o Espírito Santo, como o próprio título do dom explica. Não se trata de uma tradução do que está sendo falado em mensagem de variedades de língua, mas apenas uma interpretação, ou seja, a declaração do sentido da mensagem. A pessoa que está recebendo a manifestação deste dom entende no seu espírito o sentido da mensagem e não na sua mente, pois geralmente não entende o idioma que está sendo falado, mas a compreensão, o sentido do que o Senhor deseja comunicar e o faz de acordo com a percepção percebida, ou seja, como não é uma tradução independente da quantidade de palavras da mensagem em variedades de língua. A pessoa que interpreta pode entregar menos ou mais palavras, desde que esta extensão do pronunciamento seja de fato inspirada pelo Espírito. Então, ela pode estar interpretando a língua que ela está falando
em línguas estranhas. E não sei, depois ela pode falar bem muitas coisas em línguas e a interpretação ser em menos palavras. Que não quer dizer que é a mesma quantidade, quer dizer que vem o Espírito fala aquilo que ele quer falar, independente da quantidade de palavras. Então, a gente encerra aqui o capítulo 5, né? E vamos para o capítulo 6, para a gente terminar de falar sobre agora os talentos. Então, o que é relacionado aos dons, irmãos, é muito importante que nós busquemos o dom do Espírito Santo. Mas, acima de tudo, nós precisamos ser pessoas batizadas com o Espírito Santo. Nós vemos hoje infelizmente, muitas pessoas que não têm mais buscado o dom do Espírito Santo. Assim, não têm buscado esses dons, não têm buscado o próprio Espírito Santo. Né? Acima de tudo, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esses dons vão acontecer na sua vida naturalmente quando você é uma pessoa que busca a Deus constantemente, que tem uma vida de oração, uma vida de intimidade. Todos esses dons, alguns dons desses aqui, que às vezes a gente não precisa ter todos eles, mas alguns desses dons que a gente possa receber, isso só acontece numa vida diária de oração, uma vida de busca de intimidade. Você que é um líder de algum grupo, você que ajuda seu pastor, ou você que pretende liderar uma igreja, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque quando nós somos espirituais, nós conseguimos discernir as coisas que estão ao nosso redor. Nós conseguimos saber ali o que é de Deus e o que não é. E isso precisa fazer parte da nossa vida, de uma vida cristã. Vida de intimidade com Deus é algo que precisa ser adquiridos na nossa vida como cristão. Então, assim, nós ficamos, às vezes, tão tristes, decepcionados, quando termina esse curso que você está fazendo, e quando nós vamos lá para... Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em uma nota boa de prova, tal, isso é importante, mas quando nós vamos lá entrevistar e a gente pergunta se aquela pessoa tem uma vida de oração, oh, meu Deus, a gente fica tão triste, porque muitas pessoas dizendo que não tem tempo de orar, que ora só 10 minutos, 20 minutos no dia. Como que você vai ser um líder para as pessoas, um líder espiritual, se você não tem uma vida de oração? Então, o que eu quero... A gente vai terminar agora essa matéria de dons e ministérios, e eu deixo isso para você. Busca o Senhor com toda a tua intensidade. Seja alguém cheio do Espírito Santo. Seja um cristão cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo precisa ser o nosso amigo. Ainda falta o capítulo 6. Vou só resumir aqui o capítulo, só a definição. O capítulo 6, que fala de talentos e habilidades pessoais. Refletindo sobre os talentos. Os talentos são habilidades naturais que Deus, o Criador, nos concede no momento da nossa concepção, a ser expresso após o nosso nascimento. Talento é a sua especialidade e as suas melhores habilidades, aquilo que você sabe fazer como ninguém, que lhe rende elogios e está relacionado à missão de Deus para a sua vida neste mundo. É um presente de Deus para você, é o seu potencial. É necessário conhecer o seu talento, pois quando você o desconhece, não é possível desenvolvê-lo, ou seja, que ele se torne um recurso útil e frutífero para a glória de Deus e para o bem da sociedade. Não há pessoas desprovidas de talentos, e em geral as pessoas se concentram mais em suas deficiências, ou seja, habilidades que elas não têm, do que em desenvolver e valorizar o que Deus lhe deu. É importante perguntar a você agora, qual é o seu talento? Às vezes a gente diz, eu não tenho talento para... a gente vê alguém fazendo algo e a gente mas eu não sei fazer. Alguma coisa você sabe. Deus te deu um talento. Vai buscar ver aquilo que você pode estar fazendo e pode estar ajudando na sua igreja, fazendo para a obra de Deus. Todos nós temos um talento. Seria engano pensar que você não tem nenhuma habilidade, nenhum interesse especial, que você não sabe fazer nada. Considere este versículo que consta na parábola dos talentos, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Não é interessante a expressão entregou-lhes os seus bens? Então o Senhor lhe entregou algo para você fazer. Você sabe fazer. Então, resta agora você ver realmente o que você pode estar fazendo, o que você pode estar fazendo de melhor na obra de Deus, com o seu talento.
O que é necessário encontrar na igreja em relação aos talentos? A consciência de que a consciência de que os talentos são exercidos através do voluntariado, a dinamicidade produzida pelo exercício dos talentos para a edificação do corpo de Cristo que os conduz à maturidade cristã. A experiência de que tarefas do reino de Deus proporcionam uma perspectiva de vida completamente diferente. Os talentos mostram que a fé cristã tem mais do que o objetivo de ganhar o céu. Exercer o talento é uma das maneiras de tentar diariamente viver como Jesus. O trabalho realizado por todos os capacitados através dos talentos, sem equívoco, ou seja, focado no objetivo de glorificar somente a Deus e não a si mesmo. A certeza de que o reino de Deus é o seu governo não se limita somente ao céu, mas se estende à terra como a vinda de seus filhos e conta com a nossa habilidade para que ele funcione e se expanda. As atitudes sérias e comprometidas de evitar que atores ocupem o púlpito. A Igreja do Senhor não é um palco religioso, pois é a proclamação do Evangelho. Não depende de talentos e desempenho humano, mas da demonstração do poder do Espírito e da palavra poderosa de Deus na graça de Jesus Cristo. A beleza do fato de Deus usar pessoas comuns e simples também enfatiza pela Bíblia que não se cultive o estrelismo, que haja consagração por parte daqueles que servem na casa do Senhor, porque é isto que Jesus, como Senhor da igreja e da obra, olha em primeiro lugar. Então não diga que você não sabe fazer nada, você sabe fazer sim. Há alguma coisa que você sabe fazer no reino de Deus. Procure ver qual realmente aquilo, o seu talento, aquilo que você pode fazer de melhor na obra de Deus. E nós encerramos aqui mais uma matéria, né, dons e ministérios, que não fique, as nossas aulas realmente são muito corridas, não dá às vezes tempo de explicarmos o que queremos explicar, até por conta disso tudo que a gente não está fazendo presencial. Mas procure ler, procure realmente ler, fazer os exercícios, entender, né? E é muito importante isso para o seu ministério. Os dons espirituais. O mais importante, que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tenha vida com Deus, em intimidade. Eu aconselho você a ler um livro que fala assim, Os Segredos do Lugar Secreto. Quando você procura ver esse livro, é muito interessante você procurar esse lugar secreto todos os dias. Seja alguém, seja espiritual, seja cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos, como eu falei, nós encerramos a matéria. No próxima semana é a prova, e a prova é baseada nos exercícios, naquilo que foi falado, naquilo que você leu, todos os capítulos e respondeu o questionário, você vai fazer uma boa prova. Então, prepare para a prova, traga os exercícios e que Deus possa te abençoar. E aí, mais uma etapa concluída, mais uma matéria terminada. Mas que você tenha vida com Deus, isso é o mais importante. Nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma matéria terminada, Pai, concluída. Que realmente possamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos, aquilo que a gente leu e que a gente tem procurado aprender. Deus, que cada um de nós, o mais importante, é ser alguém realmente segundo o teu coração. Que possamos ser pessoas cheias do teu Espírito Santo e termos intimidade com você. Esse é o mais importante. É estarmos diariamente no lugar secreto, que é o lugar da oração. Obrigada, Deus, por esta matéria e por os alunos que estiveram conosco aprendendo mais. Que o teu Espírito Santo possa ser derramado na vida de cada um deles e que nós possamos concluir outras etapas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nos encontramos na prova. Deus abençoe.